Fala aí, amigo investidor, minha amiga investidora, tudo bem? Como é que você está? Vamos falar aqui sobre fundos imobiliários, como é que eu faço para escolher os melhores fundos imobiliários, qual é a técnica que eu utilizo. Eu sempre recebo perguntas pedindo para eu analisar alguns fundos imobiliários para ver de uma lista quais são os melhores. E eu não quero só te dar a resposta, eu quero te dar o caminho que você pode fazer para entender como funciona um fundo imobiliário e chegar na conclusão de qual é o melhor fundo imobiliário para você colocar na sua carteira. Primeira coisa que eu analiso quando eu vejo um fundo imobiliário é qual é o setor que ele está inserido. Para que você saiba, existem vários setores de fundo imobiliário, existem setores que são uns melhores do que os outros. Então vamos lá. Tem fundo imobiliário de shopping, de galpão logístico, de agências bancárias, de hospital, de prédios comerciais, de faculdades, escolas, de cemitérios, fundos de papel, fundos que investem em outros fundos. Então a primeira coisa que eu utilizo é saber aonde está inserido aquele fundo imobiliário. Vamos supor que eu me interessei por um fundo imobiliário de galpão logístico. Então, desse cenário de fundo imobiliário de galpão logístico, o que eu vou olhar? Quantos ativos tem no portfólio? Quantos estados tem galpões? Vamos supor aqui que eu analiso um fundo imobiliário que tem 10 galpões em 5 estados. Então já está bem diversificado, eu sei que tem mais de um estado e mais de um imóvel, isso daí já chama a atenção. Então este fundo imobiliário de galpão logístico, ele está diversificado, isso me atrai. Aí eu vou ver o preço dele, por exemplo, ele está custando R$100 e aí depois eu vejo quanto que ele paga de dividendo, ele paga R$1. Então custa 100 e me dá um retorno de R$1 por cota. Aqui eu não estou nem falando de indicadores, eu estou fazendo uma análise bem, bem de leigo para você entender como é que funciona, sem falar de PVP, de dividend yield, de nada disso, tá? Então eu comparo este fundo imobiliário de galpão que custa 100 e me paga R$1. Aí eu sei que ele tem bastante imóveis, que ele está dividido em estados, então está diversificado. Aí eu vejo um outro fundo imobiliário que custa, por exemplo, R$115 e paga 90 centavos de provento, ou seja, ele custa mais e paga menos. Então, dentro desse critério, o primeiro que custa 100 e paga R$1 está melhor. Aí vai ter outro que custa R$80 e paga 60 centavos, tem outro que custa R$95 e paga 70 centavos, outro que custa R$200 e paga R$1,50. Aí eu vou fazendo uma análise de qual custa menos e qual paga mais. Tá? Entendeu como é que a gente faz? Aí eu vejo um fundo imobiliário, por exemplo, de shopping. É a mesma coisa, estamos falando de uma estrutura de tijolos. Então eu vejo quantos shoppings tem no portfólio, aonde está localizado esse shopping, quanto custa a cota dele, quanto que ele paga de proventos. E eu faço isso aí para os fundos imobiliários de tijolos. Aqui serve para galpões, para prédios comerciais. E eu procuro sempre escolher aqueles fundos imobiliários de tijolos que têm a maior quantidade de imóveis dentro do portfólio dele. Porque se você for analisar alguns fundos imobiliários, às vezes tem apenas um imóvel. Então um fundo imobiliário que tem um imóvel, qual é a dificuldade, qual é o problema desse fundo imobiliário que tem apenas um imóvel? É que se acontecer alguma coisa e esse imóvel ficar desalugado, não vai ter fonte de dinheiro entrando para depois distribuir proventos, porque é apenas um imóvel, se o inquilino sair pode demorar às vezes um ano para alugar e esse fundo imobiliário vai ficar sem receber dinheiro. Então por isso que eu prefiro os fundos imobiliários com bastante imóveis na carteira. Um exemplo aqui de um fundo imobiliário que é de agências bancárias é o BBPO11, ele tem agências bancárias, muitas agências bancárias e aluga para o Banco do Brasil. Então tem uma grande quantidade de imóveis dentro desse portfólio. Então isso já me atrai, porque tem bastante imóveis. A gente sabe que o Banco do Brasil ele não vai do dia para a noite sair de todos os imóveis e deixar a vacância. A vacância, né, é o imóvel sem alugar.
Então, isso me atrai bastante nos fundos de tijolos. Quando se fala de fundos de papel, aí a gente está falando aqui de um outro segmento, porque não tem imóveis dentro. Ele está ganhando dinheiro através de financiamentos, através de compras e vendas. É um outro tipo de estrutura, mas também eu analiso o preço e a quantidade de proventos que ele paga para poder fazer um comparativo ali dentro do setor. E também você tem que analisar o histórico do ativo do fundo imobiliário. Por exemplo, aqui se é um fundo imobiliário com apenas um ano de bolsa de valores, então não tem uma jornada longa para a gente ver como é que foi o desempenho dele. Então esse pouco tempo de bolsa de valores é um indicativo de que você deve se preocupar, porque você não sabe como será lá na frente se você compara um fundo imobiliário que já está há 10 anos na Bolsa de Valores e você olha esse histórico de 10 anos, você vê que durante os 10 anos não teve muita oscilação, não caiu muito os proventos. Então o tempo que o fundo imobiliário está listado na Bolsa de Valores com o seu desempenho também é um outro atrativo. Tá? Então você tem que olhar preço, olhar os proventos, olhar a estrutura, olhar o segmento e aí você vai montar uma estratégia de uma carteira. Por quê? Quando você começar a investir, você tem que entender que você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, isso daí é errado. Ou seja, esse fundo imobiliário aqui é o melhor, vou aportar só nele. É um erro, tá? Você tem que olhar aquele fundo imobiliário e tentar colocar aí uns 5 fundos imobiliários na sua carteira para diluir o risco, para ter mais segurança, para que se acontecer um problema num fundo imobiliário, os outros sobressaiam, porque quando você tem uma carteira, você vai perceber que há oscilações, um vai subir, o outro vai abaixar, mas no conjunto de carteira você tem que ver que está indo com desempenho legal. Por exemplo, eu olho o conjunto da minha carteira. Por exemplo, aqui, vamos supor que você tem uma carteira de 100 mil reais dividido em alguns ativos aqui. Aqui pode ter ações, fundos imobiliários, renda fixa, mas o teu conjunto é 100 mil reais. Aí você viu lá em janeiro, você tinha 100 mil reais. Quando você olhar em fevereiro, vai ter 105 mil reais, 102 mil reais, em março 107, ou seja, no longo do prazo sua carteira tem que estar no segmento de alta, e isso daí é indicativo que você está escolhendo os melhores ativos. O que não pode é você olhar sempre sua carteira e ela está sempre caindo no conjunto global, porque tem alguma coisa errada. A não ser que tenha alguma coisa acontecendo, um momento de crise, alguns fatos inesperados, mas no decorrer do tempo, o seu patrimônio tem que estar sempre aumentando, tá? Para dizer que você está no caminho certo, porque se estiver sempre caindo, alguma coisa está errada. O que eu vejo que acontece? As pessoas escolhem um ativo e compram. Aí ele cai um pouco, acha que tem uma coisa errada, vai e vende, acaba registrando prejuízo. Então, analise bem, escolha bem antes de investir num ativo, porque lá na frente você tem que saber que você vai fazer outros aportes naquele ativo. Pelo menos eu ajo assim. Eu vejo um fundo imobiliário que eu gosto, eu compro e vou aumentando a quantidade de cotas daquele ativo, daquele fundo imobiliário ou daquela ação. Então, mais ou menos essa a estrutura que a gente pode começar a fazer uma análise sem falar muito aqui em termos técnicos, falando de uma maneira mais simples para você entender. Se gostou aqui dessas dicas, deixa aí um comentário para mim, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos vemos numa outra oportunidade de vídeo.